A gente vai continuar em Brasília, mas falando sobre a última viagem do presidente Lula. O presidente desembarcou na noite desta quarta-feira em Buenos Aires para poder participar de uma reunião de cúpula do Mercosul e assumir a presidência do bloco. Fran, com quem que o Lula vai encontrar? E o Itamaraty parece que já está preocupado com um eventual mal-estar com o governo Milei, né? O que está acontecendo? Com quem que o Lula vai encontrar lá? Pois é, o presidente Lula, ele chegou agora há pouco nessa cúpula do Mercosul. O Brasil vai tomar posse, né? Lembrando que é uma presidência rotativa entre os países. Então, a cada 6 meses se muda aí o país que lidera o bloco. Estava com a Argentina aí, com o Javier Milei, e agora vai ser passado para o Brasil, para o presidente Lula. E aí, o presidente chegou agora há pouco, né? Já começou a reunião da cúpula. Tá previsto uma fala do presidente Lula ao longo desta manhã, durante essa reunião, mas o seguinte, também o presidente ainda não está na agenda oficial, mas é esperado que na tarde de hoje ele se encontre com a ex-presidente da Argentina, a Cristina Kirchner, que cumpre prisão domiciliar, né? Ela foi condenada e tudo por uma questão de ter favorecido supostamente empreiteiras durante o mandato dela. Então, ela cumpre essa pena domiciliar e a Justiça da Argentina, a pedido da defesa da ex-presidente, autorizou que ela receba a visita do presidente Lula. Então, há uma expectativa de que ele se encontre com ela, só que justamente a preocupação, a gente pode listar pelo menos duas. Primeiro, o governo Lula não é bem visto pelo governo Milei. Os dois ali, desde sempre, travam alguns embates. Milei, quando veio ao Brasil, não se encontrou com Lula, mas se encontrou com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, tem essa questão. Então, o que isso... há uma preocupação de que isso ofusque, né? De que, primeiro, irrite Milei, de certa forma. Milei, inclusive, que o nosso repórter que está acompanhando informou agora, ele está discursando e tem feito críticas a esse bloco do Mercosul, então ele está falando agora lá, e que isso gere, complique mais uma situação, uma relação que ela não é boa, mas ali ninguém mexe com ninguém, tá todo mundo neutro por enquanto. E isso... É só importante a gente lembrar, porque inclusive nessa semana a revista americana The Economist fez inclusive uma capa falando que o Lula perdeu influência no exterior, é impopular. Então, tudo isso, como você falou, muda o plano de fundo e justamente a gente tem a Cristina Kirchner, como você mesmo falou, ali ela foi condenada por uma questão ali de corrupção mesmo. Eu não sei até que ponto que esse encontro com ela ali com o presidente ajuda na imagem dele e ajuda inclusive nessa questão ali, nessa agenda dele no exterior, né? E tem essa visita pode ofuscar o que realmente importaria para o Ministério de Relações Exteriores, que é essa presidência do Brasil na Mercosul. Então, a gente tem um acordo aí com a União Europeia, que já se arrasta há um tempo. Então, que é importante também o presidente Lula defender isso, defender o fechamento desse acordo. Então, assim, o presidente Lula, na época em que ele defendeu a Cristina, mas vamos lembrar que os dois são amigos de décadas também. Então, mas quando ele defendeu publicamente, logo após a condenação dela, também foi muito criticado. Agora, tem essa questão, quando você fala de relações exteriores também, no caso do Milei específico, também é uma coisa que não... É a mesma coisa com os Estados Unidos. Não tem para onde correr, porque ambos eles não conversam entre si. Construída, não tem como. Não tem uma relação, porque cada um tem ideologias diferentes, não há espaço para diálogo. Agora, o presidente Lula, nesse terceiro mandato, ele pegou um cenário internacional muito mais complicado do que antes, que você tem essas figuras mais polêmicas. Então, Lula não é mais o cara, né? Ele é o presidente do Brasil e que aí precisa se posicionar em várias questões. A gente também pega um terceiro mandato em que há mais conflitos também entre outros países. Então, o Brasil é chamado a essa mesa muitas vezes para se negociar, e tem essa questão que os Estados Unidos, querendo ou não, atinge também e atrapalha, né, a posição do governo brasileiro. Então, há essas questões. Então, o presidente Lula hoje deve seguir, lembrando que o presidente saindo ali da Argentina, ele já segue para o Rio de Janeiro, porque no domingo e na segunda vai ter uma cúpula do BRICS, esvaziada, né? Porque não vai ter a presença aí do Putin e do presidente da China,
o Xi Jinping. Então, mas querendo ou não, para o governo é importante, obviamente, né, todos esses eventos e tudo, e o presidente Lula vai manter no seu discurso essa questão da taxação dos mais ricos. Isso também ele vai levar para fora, ele já levou isso em outras oportunidades, vai continuar com isso de forma mais contundente. Então, também é uma forma de conseguir um holofote internacional, de certa forma, assim. Queria registrar aqui só o comentário da Márcia Pereira criticando justamente essa rivalidade do Lula com o Milei. Mas só para a gente encerrar esse tópico, é importante só a gente ver que o contexto do Lula 1, Lula 2 e Lula 3 são contextos diferentes. No Lula 1, Lula 2, o Lula fazia muitas viagens, era uma figura importante internacionalmente, era chamado inclusive para as mesas e ele tentou construir esse nome dele para ser uma figura relevante nessas discussões internacionais. Mas agora no Lula 3, como a Fran mesmo disse, a gente tem outros conflitos no mundo, mudou um pouco toda essa questão e mudou também um contexto interno aqui do Brasil e do governo. A gente tem um Congresso que, diferente das outras gestões, Lula 1 e Lula 2, é muito mais oposição ao governo, muito por conta das emendas parlamentares, e a gente tem muito mais problemas internos do país. Então, inclusive essas viagens, a oposição pega muito no pé do presidente Lula, não no caso dessa do Mercosul, porque é uma grande questão, mas pegam muito no pé do presidente Lula por conta dessas viagens. Tem muito problema dentro de casa. O que ele está fazendo viajando?